no maligno de enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escutai-o no Senhor, mostrarás o seu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e aqui também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A delícia do gemido, marcha e por luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Pelos batalhões de Cristo, prosseguindo avante, não os vês com que valor, combate contra o mal, pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca o outro, avelia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me
imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se erguida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quebrará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava no lance. Imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que somos ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, teu mal e salva, e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera.
Glória a Deus. Logo após fazendo a leitura. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 1:54. Glória a Deus. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que Deus pensar e prometerá, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus. Minha alma salva está, e nele tudo tem se salvarás no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Abrimos a nossa Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 28. Glória a Jesus. São Mateus capítulo 28. Livro de Mateus capítulo 28, versículo 1. Glória a Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 1 nos fala assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve.
guarda com medo dele ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que busca a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. 20 vezes o lugar onde o Senhor jazia. Indo, pois, imediatamente, dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correu a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E ela, chegando, abraçou os seus pés e o adorou. Então Jesus disse: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento que nós estamos na Tua presença, te pedindo, meu Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus querido, entra com providência, meu Pai amado, neste lugar. Ó Senhor amado, visita, meu Pai amado, nossos vizinhos. Ó Deus querido, visita aqueles, meu Pai amado, que ouve, meu Pai, o Teu louvor e a Tua palavra. Fala aos corações, meu Pai. Ó Deus, neste momento eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Ó Deus, fala, continua falando ao nossos corações, em nome de Jesus. Podem sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui onde nós fizemos a leitura, nos mostra Jesus Cristo, nos mostra aqui a ressurreição de Jesus. Nós aqui onde fizemos esta leitura, vemos que Jesus Cristo, ele foi ressuscitado. E as pessoas aí, estamos numa época que as pessoas se alegram porque Jesus morreu. Eles comemoram a morte de Jesus, mas nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Nós comemoramos por Jesus ter ressuscitado. Nós comemoramos porque o nosso Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e está conosco. Ele falou para aquelas mulheres: vai, fala para eles, para os discípulos, que eu vou encontrar com eles. Então, meus amados, é o que nós comemoramos, é que o nosso Jesus, ele está vivo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, ele está conosco para que nós sejamos adoradores, para que nós venhamos adorar o seu nome, venha glorificar o seu nome. Ele está conosco, nos ajudando, ele
ao nosso lado, e nós temos que agradecer por tudo quanto Ele tem feito ao nosso favor. Nós vemos que aquelas mulheres, quando ela foi ao sepulcro, quando ela foi visitar o sepulcro, elas depararam ali com aquele grande barulho, barulho, porque estava um barulho ali muito grande, como um trovão, mas era o anjo do Senhor que estava movendo aquela pedra, e ele sentou-se em cima. Ou seja, o anjo do Senhor, ele veio, moveu a pedra, e aquelas mulheres, quando viu, ela olhou para o anjo do Senhor e ele falou: não tem mais, eu sei que vocês o buscam, aquele que morreu, mas ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Então aquelas mulheres, elas entraram, porque o anjo do Senhor falou: vem e vê aonde eles jaziam. Vem e vê aonde ele jazia. E elas entrando, viu que Jesus não estava mais lá. Elas viram que Jesus não estava mais lá, mas Jesus tinha ressuscitado. E aquelas mulheres, elas saíram correndo, saiu para avisar os discípulos de Jesus. Ela saiu correndo para avisar os irmãos. Elas saíram correndo para falar com os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Meus amados, vamos estar sempre se alegrando no Senhor, porque Ele ressuscitou e está ao nosso lado, está trabalhando ao nosso favor. O nosso Deus, Ele sempre trabalha ao nosso favor. Então, aqui nos chama a atenção quando o anjo olha para ela e fala assim: olha, não se preocupe, não tenha medo, porque aquele que você veio ver, ele não se encontra mais aqui. Ele não se encontra. E aqueles guardas que estavam ali na frente do sepulcro, eles tiveram medo, estavam como morto, porque o anjo do Senhor tinha chegado e movido aquela pedra, e eles tiveram medo, eles ficaram como mortos. Por quê? Porque aonde chega as pessoas diferentes, aonde chega o anjo do Senhor, aonde está aqueles que servem ao Senhor, algo acontece, coisas diferentes acontecem. E o anjo do Senhor chegou movendo aquela pedra, aqueles homens ficaram como mortos. Por quê? Porque o anjo do Senhor, ele estava naquele lugar. Meus amados, vamos continuar confiando que o Senhor, ele continua trabalhando ao nosso favor. O Senhor continua nos abençoando, do jeito que o anjo do Senhor foi lá mover as pedras, foi lá mover aquela pedra para que Jesus saísse e Jesus fosse falar ali agora com os discípulos, Jesus fosse encontrar-se com os discípulos. Agora, meus amados, o anjo do Senhor, ele sempre está ao nosso lado para nos abençoar, para nos dar vitória. Sabe por quê? Porque Jesus, ele falou: eu irei, mas enviarei o Consolador. Eu irei, mas enviarei o Consolador. E vamos crer que o Consolador,
Ele está conosco, pronto para nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Josélia falando alguma coisa da parte do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Beijo novo, Pai Senhor. Amém. O versículo da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Contra o livro de Salmos Aleluia. 55. Ó Deus, os teus ouvidos a minha oração e não te escandalize da minha súplica. Atende e ouve-me, lamente. O versículo 6. Pelo que disse, ai, quem me dá asa como de pomba, voa e estarei em descanso. Graças a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o irmão Ailton falando alguma coisa da parte do Senhor, adorando ao Senhor. Faz aquilo que o Senhor coloca no teu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só de vez com a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, uma palavra de irmão que se encontra Lucas capítulo 16, versículo 19, amém, igreja? A parábola do Lázaro, parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com a migalha que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado com arte. E ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me esfregue a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste o teu bem em tua vida, e lá somente mais. E agora este está consolado e tu atormentado. Glória a Deus. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, o Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, saberiam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e os profetas,
tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Irmão, aqui é uma parábola, né, irmãos? Que as pessoas têm amor, né, os bens materiais, a riqueza, né? E esquece de orar por mais necessitado, não é isso? E conjecturando aqui, Lázaro Deus botou Lázaro na porta daquele homem ali, para ele se arrepender e amar o próximo como nós mesmos, né? Conjecturando, Lázaro estava ali mendigando pão e louvando e orando para aquele cidadão, né? Para se arrepender que o dia dele seria mau. E ele estava agarrado, né? Passava aquele carrão na porta e Lázaro ali mendigando, não ergueu a mão para ajudar o próximo, né? E Lázaro orando por ele. Isso é a parte aqueles que pegaram a vida na mão do Senhor. Nós temos que orar para o próximo, né, irmão? Independente da situação que está passando, nós temos que orar pelo próximo. Que nós entregamos nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos passar luta, vamos passar prova, vamos ter decepções, mas o maior que está conosco, né, irmãos? Sabemos que Ele prometeu a salvação, a vida eterna, né, irmão? Ele falou que vou para o Pai preparar o lugar. E aquele que tiver filho na rocha, o lugar é preparado. Amém, igreja? Gostaria de louvando um louvor aqui da harpa, irmão. Pedir os irmãos me ajudar aí, como o pastor falou. Né? O pastor falou que muitos estão festejando a morte do nosso Senhor. E nós estamos festejando a vida de Cristo, né? Por 545 da harpa, não posso me ajudar aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A igreja, porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está vivo, igreja. Clama a Ele, fala com Ele, está voltando a buscar o teu povo. Fica firme na rocha. Amém, igreja? E assim devemos, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus.
glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, porque Ele vive, porque Ele vive, o nosso Jesus, Ele vive, o nosso Jesus, Ele vivo está. Nós precisamos estar sempre lembrando que o nosso Jesus, Ele vivo está. Foi louvado ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós precisamos lembrar que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive, Ele está vivo, Ele está ao nosso lado, Ele está trabalhando ao nosso favor, Ele está conosco, o nosso Jesus, Ele vive para sempre, Ele vive e Ele sempre vai estar ao nosso lado. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir a irmã Kelly adorando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Glória a Deus, aleluia. glória, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome Toda a igreja no Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Basta a voz, basta a bicicleta. Aleluia. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor.
ressurreição e a vida. Tem coisa que só Jesus faz. Tem coisa que não tem como ninguém fazer. Só Jesus pode fazer. Lázaro já estava morto. Estava já há 4 dias. No segundo, ninguém quer mais dentro de casa. É 24 horas. Ninguém quer mais em casa. Mas Lázaro estava já há 4 dias. E Jesus chamou a Lázaro. E Lázaro saiu. Jesus, só Ele é quem pode fazer tais maravilhas. Nós precisamos continuar confiando nesse Jesus, porque só Ele é quem pode fazer tais maravilhas. É só Jesus que faz. Vamos ouvir o Felipe falando alguma coisa da parte do Senhor nesta Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Glória Deus. a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só os irmãos que participam. Amém. Jesus. Glória a Deus. Louvado Mateus, seja o nome capítulo 7, verso 24, que diz assim: Aleluia. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estavam edificadas sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram-se o vento, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou na sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Assim mesmo a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos ouvir o pastor Daniel adorando ao Senhor, falando algo da parte do Senhor, o que Deus querer falar ao nosso coração.
Vamos ouvir nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só as mãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Quero deixar uma palavra aqui para a meditação da igreja. Deixa eu pegar o Romano, não dá para você enxergar assim melhor. Aleluia. No livro de 2 Reis, capítulo 4, o verso 1 a seguir, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Mas Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos. Então o azeite parou. Então veio ela e se fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivereis do resto. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma palavra muito bonita, a qual essa mulher, ela tinha apenas 2 filhos e o seu esposo. E se o seu esposo fazia a obra de Deus, quem faz a obra de Deus, irmão, não é fácil. Não é fácil fazer a obra de Deus. Principalmente como Eliseu fazia, né? E os servos de Eliseu, eles às vezes não tinham tempo de trabalhar, era só pregar o Evangelho. E aí fazer a obra, viver pregando o Evangelho, não é para todo mundo. E chegou um dia que esse homem, ele apenas morreu e deixou a sua mulher com seus 2 filhos. E agora, a dívida que ele tinha, porque a pessoa às vezes que não trabalha direto, às vezes vive da obra, mesmo trabalhando já tem dívida, né? Então ela tinha uma dívida, ele tinha uma dívida e deixou. E quando ele agora morre, aqueles homens falou: e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que cobrar ela. E agora vai até aquela mulher cobrar e fala: eu preciso receber o que o seu esposo me deve. E ela disse: mas meu esposo morreu, não deixou nada para a gente. E ele disse: então, filho, nós vamos levar os teus 2 filhos para ser escravo, para trabalhar até pagar a dívida. E ela disse: e agora, o que eu vou fazer? Mas quando Jesus está no barco, quando Jesus está conosco, a gente se lembra que verdadeiramente temos um socorro, aonde socorrer, aonde ir buscar. E ela se lembrando de Eliseu, o homem de Deus, a qual seu esposo fazia obra com ele, e quem sabe todo dia seu marido chegava e contava para ela: olha mulher, hoje aconteceu isso, Eliseu fez isso, Deus usou Eliseu naquilo.
e ele é um homem de Deus. E aí ela, se lembrando que verdadeiramente Eliseu tinha uma comunhão com Deus, foi até Eliseu e disse: olha, meu marido morreu e eu não sei o que fazer, porque os homens estão lá querendo levar meus filhos. E ele disse: o que eu vou fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, não tem nada em casa. E ela pensou por alguns segundos e disse: olha, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite. Eu só me lembrar agora daquela outra mulher que Elias disse: me dá algo de comer. E ela disse: tua serva não tem nada, só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e amanhã nós vamos morrer, porque vai acabar. E aí Elias disse o que para ela? Vai e faz conforme você está falando, porém, primeiro para mim. Irmãos, olhando pelo lado carnal, pensando como homem, como mulher, esse homem é muito desaforado. Eu só tenho um pouquinho de nada, e o que eu tenho para comer com meu filho eu vou fazer para ele? Ah, não, eu não vou fazer isso. Mas ela sabia que Elias era um homem de Deus, e ela foi lá e fez. E por obedecer, a Bíblia diz que quando ela voltou, ela agora fez para o seu filho e para ela. E agora toda vez que ela fazia comida, ela, quem sabe, ela pegava aquele restinho de farinha, colocava lá, fazia ali o seu bolo, colocava lá. No outro dia: agora o que eu vou comer? Quando olhava, estava lá novamente, porque Deus multiplicava para a vida dela até que houve chuva na terra. Glória a Deus. Porque obedeceu. E essa mulher aqui não foi diferente. Quando Eliseu disse: o que eu vou fazer? Ela lembrou-se: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse: vai, pega esse azeite, pede vaso para os teus vizinhos, vaso não pouco. Olha só, pede muito, porque a bênção é grande. Quando Deus dá, é uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus, aleluia. Pede muito vaso a todos os teus vizinhos. Depois tu vai, deita o azeite sobre os vasos até encher todos eles. E ela fez isso. Saiu de porta em porta com seus filhos, pediu vasos emprestados. E agora chega dentro do seu quarto, fecha a porta e começa a deitar aquele pouquinho de azeite. Quem sabe ela disse: meu Deus, eu vou colocar esse pouquinho de azeite nesse monte de vaso. E quando ela vira assim: e aí, filho, o que você acha? Quando ela olha para cá, o vaso está cheio e o azeite ainda está derramando. E ela, quem sabe, falou: não, filho, traz mais vaso, vai trazendo e derramando. E quando ela vê aquele monte de vaso, ela: pode trazer mais. Ele falou: acabou, mamãe, não tem mais vaso. E a Bíblia diz que o azeite parou. Foi como uma fonte, irmãos. O azeite, enquanto ela estava virada ali, estava derramando como uma fonte, jorrando azeite. Mas quando acabou os vasos, o azeite parou. E agora ela voltou até o homem de Deus e disse: olha, profeta, tem um monte de vaso cheio lá de azeite. E ele disse: vai, vende, paga a tua dívida, e tu e o teu filho vive do resto. Tu e os teus filhos vivem do resto. Irmãos, ele não disse: tu e teu filho vai se manter um pouquinho lá até arrumar serviço. Ele disse: vive do resto. Imagina o resto que sobrou para essa mulher viver até o final da sua vida do resto daquele azeite. Então você vê que a bênção foi grande. Ela foi, vendeu, pagou a sua dívida, os seus filhos ficou livre de ser escravo. E eles viveram ali, adorando o nome do Senhor. E aí você vê que quando Deus fala, Deus cumpre. Já foi falado nessa noite que sobre o anjo do Senhor. Eliseu era um homem de Deus. Era, quem sabe, um anjo de Deus ali na terra, né? Usado por Deus. Mas quando você fala do anjo do Senhor, é diferente. O anjo do Senhor, ele é o próprio Deus. Sabia disso? Glória a Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus.
Porque o anjo normal, ele não recebe sacrifício. Um anjo normal. A Bíblia diz que um certo dia, quando estava ali, o povo ia entrar naquela terra, estava guerreando, Josué agora está pedindo a misericórdia a Deus. Deus, o que a gente vai fazer? A gente está perdendo a guerra. De repente, se aparece um anjo na sua frente, com uma espada bem grande, e Josué, quando abre os olhos, olha, ele diz: calma, Josué, não se prostra aqui não, porque eu não posso receber sacrifício. Você só pode se prostrar na frente dele. Glória a Deus. Mas quando o anjo do Senhor aparece, esse aí foi um anjo comum que veio entregar uma mensagem para Josué. Mas quando é o anjo do Senhor, é como o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quando ele disse: Gideão, não temas que eu sou contigo, eu sou contigo. Glória a Deus. Ele não disse Deus é contigo, ele disse: não temas que eu sou contigo, Gideão. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu. Se é o Senhor, deixa que eu vou fazer um sacrifício. Por Deus. E aí ele disse: pode ir. Ele foi lá, preparou o sacrifício, e aí entregou em cima da pedra. Ele disse: coloca ali e se afasta. E aí ele recebeu o sacrifício. E só quem recebe sacrifício é o próprio Deus, o anjo do Senhor. Amém? Deus abençoe. Que Deus continue falando nessa noite ao teu coração. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, as nossas vidas, até o dia da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, vamos falar alguma coisa da palavra. Falar alguma coisa da palavra do Senhor nesta noite. O que o Senhor nos colocar em nossos corações. Creio que o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta noite. Tenho pedido ao Senhor uma palavra e o Senhor tem me colocado esta palavra no meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos. Não lembro nem quando falei sobre esta passagem, mas que o Senhor venha nos colocar a palavra e falar ao coração dos irmãos nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Número, capítulo 22, versículo 1. Número, capítulo 22, versículo 1. Glória a Jesus. Irei ler alguns versículos, depois lemos mais. Glória a Deus. Nos fala assim: pois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Veio, pois, Balaque, filho de Zippor, todo o que viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizeram, aos aborreu. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel,
Pelo que Moabe disse ao ancião dos midianitas: agora lamberá esta congregação todo quanto houve ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, o Peto, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamou-o, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, abençoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderia ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os filhos dos Moabitas e os anciões dos midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui a noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E viu Deus a Balaão e disse-lhe: veio Deus a Balaão e disse-lhe: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse-lhe Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, uma leitura bem extensa, mas que nós venhamos a entender esta palavra. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele tem falado. A Bíblia nos mostra aqui de um rei que, quando vê o povo de Israel chegando perto de onde eles estavam, de sua nação, daquele povo que ele tomava conta, quando ele vê os grandes feitos aonde aquele povo tinha passado, o que tinha acontecido, eles agora começam a temer. E a Bíblia nos mostra que ele
convida agora a Balaão, profeta, para que viesse amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia nos mostra que Balaão, quando ele tem a notícia, quando chega os portadores do rei, Balaão ele convida que eles entrassem, que ele dormisse ali com ele, que ele passasse a noite naquele lugar. E que o que o Senhor falasse, o que o Senhor mandasse Balaão fazer, Balaão fazia. Profeta, homem que servia ao Senhor. Homens que falavam aquilo que o Senhor mandasse. Foi o que ele falou: o que o Senhor me mandar, eu farei. O que o Senhor me mandar, eu farei. E a Bíblia nos mostra aqui que o Senhor se encontra agora com Balaão e fala para ele que ele não fosse com o povo, que ele não fosse com aquelas pessoas que vieram o chamar. E a Bíblia nos mostra que Balaão, ele obedeceu. Ele não foi. Ele obedeceu porque o Senhor falou com ele. Então disse-lhe o Senhor a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Se aquele povo é bendito, não tinha como Balaão amaldiçoar. Se aquele povo é bendito, não tinha como Balaão amaldiçoar aquele povo. Como foi falado já de Elias, um homem de Deus, profeta do Senhor. Elias, quando ele falou: segundo a minha palavra não vai chover, e segundo a sua palavra não choveu. Glória a Deus. Elias, homem de Deus, homem que falava e Deus cumpria. Segundo a minha palavra, ele não falou: Deus me manda falar. Está cheio de profeta aí querendo crescer, falando: Deus me manda falar isso e isso, e muito às vezes, muito aceita, porque quer ouvir palavras boas, muito aceita, às vezes profecia que não vem nem de Deus. Mas aqui nos mostra, Elias, ele fala assim: olha, segundo a minha palavra. Ele não falou: Deus mandou eu falar. Segundo a minha palavra, não vai chover. E aqui, meus amados, nos mostra deste homem, Balaão, homem que falou: eu farei o que Deus mandar. Glória a Deus. Eu farei o que Deus mandar. Ou seja, eu obedecerei à voz de Deus. Eu vou obedecer à voz de Deus. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Precisamos obedecer à voz de Deus. E a Bíblia nos mostra que aqueles homens, agora ele volta e fala ali com o rei. Balaão não veio. Balaão não veio conosco. Quando o rei se encontra, pergunta para o Balaão: Balaão não veio conosco. Balaão não aceitou vir conosco. Balaão não aceitou.
O rei agora prepara outros príncipes, prepara outras pessoas e prepara mais coisas, prepara mais coisas para oferecer. Balaque, aquele rei oferece, prepara mais coisas. Ele vai agora e manda ir voltar a Balaão outras pessoas. Vai lá, conversa com ele. Fala com que ele venha ao meu encontro. Pede para ele vir ao meu encontro. Fala que ele venha para amaldiçoar este povo. Fala com que ele venha. Fala com que ele venha ao nosso encontro. Pede para Balaão vir ao nosso encontro. Meus amados, a Bíblia nos mostra: e levantou-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaão e disseram: Balaão recusa vir conosco. Isso foi, falaram a Balaque: Balaão recusa vir conosco. Mas quando ele prepara outros e manda ir a Balaão, no versículo 18 fala assim: então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com ele. Todavia fará o que eu te disser. Agora aqui nos chama a atenção uma coisa. Olha o que fala o versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com ele. Todavia fará o que eu te disser. Ou seja, o Senhor mandou ele ir, não mandou? O Senhor mandou ele. E agora? Alguma coisa nos chama a atenção. Porque o Senhor mandou Balaão ir. Mas quando nós lemos mais para frente, tem alguma coisa aqui que nos chama a atenção. Olha só, o versículo 22. E a ira do Senhor acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que
desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Então aqui nos chama a atenção, meus amados, uma coisa. O Senhor fala aqui, viu, pois, o Senhor a Balaão de noite. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com ele. E agora? O que nos chama a atenção, meus amados, sabe o que é? É que o Senhor falou para Balaão que ele fosse. E agora também nos chama a atenção que o anjo do Senhor está com a espada desembainhada na frente de Balaão. Glória a Deus. E aquela jumenta, ela vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada e ela desvia do caminho. Sabe por quê? Aí se nós continuar lendo, que eu não vou ler muito os versículos aqui, até marquei ainda alguns versículos, mas não vou continuar lendo para não perder tempo. Mas o que nos chama a atenção é que aquela jumenta, ela desvia por causa do anjo. O anjo do Senhor estava com a espada desembainhada e ela desvia, e agora Balaão começa a espancar aquela jumenta. E quando ele continua o caminho, no versículo 25 fala assim: vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. A Bíblia nos mostra que mais uma vez a jumenta, ela vê o anjo do Senhor. Glória a Deus. Com a espada desembainhada, e ela se desvia mais uma vez e ela imprensa a perna de Balaão naquela parede, porque ela estava passando em um lugar que tinha uma parede de um lado e do outro, e Balaão agora tem a sua perna imprensada naquela parede, porque a jumenta vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada mais uma vez. E quando chega mais na frente, aquela jumenta, ela vê mais uma vez o anjo do Senhor com a espada desembainhada, e agora ela deita. E ela deitando, Balaão espanca mais uma vez. E ela agora fala com ele. E quando ela fala com ele, ele conversa com a jumenta. Ele conversa. Ela pergunta, ela fala por que ele espanca. Eu nunca fiz isso. E aí a Bíblia nos mostra, meus amados, que agora o Senhor, ele olha, ele abre os olhos de Balaão. E agora quando o Senhor abre os olhos de Balaão, Balaão vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada.
E ele agora curva a sua cabeça e se humilha diante do Senhor. E agora, meus amados, o Senhor não tinha mandado ele ir, mas o Senhor, ele conhecia o coração de Balaão. O Senhor sabia que Balaão não ia aguentar ver aquele monte de ouro, aquele monte de prata. O Senhor conhecia o coração de Balaão. E se o Senhor não tivesse feito isto, se o Senhor não tivesse, o anjo do Senhor não tivesse se apresentado diante daquela jumenta e diante de Balaão, o Senhor não tivesse se apresentado com a espada para matar Balaão, Balaão tinha feito aquilo que o seu coração tinha desejado. No momento que ele visse a riqueza, no momento que ele visse o dinheiro, no momento que ele visse aquele dinheiro, aquele ouro, aquelas pratas, ele ia fazer o que o rei queria. O Senhor conhecia o coração do homem. O Senhor conhece o nosso coração. Glória a Deus. Não adianta, irmão, eu falar para você que eu sou melhor do que você. Não, porque o Senhor, Ele conhece o meu coração. Balaão, ele tinha falado para aqueles homens que o que o Senhor colocasse, o que o Senhor mandasse, ele falar, ele ia falar. Ainda que o rei Balaque desse a sua casa cheia de ouro e prata, ele ia fazer o que o Senhor falasse. Glória a Deus. Mas o Senhor conhecia o coração de Balaão. O Senhor conhece o nosso coração. Glória a Deus. Certo dia, um policial, ele contou uma coisa. Ele chegou numa padaria, um irmão policial chegou na padaria, pediu café, chegou, encostou a viatura, entrou na padaria, pediu um café. O dono da padaria deu o café, pediu pão, tomou o seu cafezinho com pão. Quando terminou de tomar o seu cafezinho, pôs a mão no bolso. O dono da padaria não quis receber. Não precisa. Você está trabalhando. Não precisa. Vai a primeira, vai a segunda. Não precisa. Mas lembre-se de uma coisa: pague, ainda que fale que não precisa, pague, porque no momento que ele precisar, ele vai vir atrás de você. E você, porque aceitou o cafezinho, você vai se sentir acuado de recusar o pedido do seu amigo que te dava o cafezinho todo dia. Então, aquilo ali nos chama a atenção. Quando aquele policial, ele nos alerta sobre isso. E eu falando aqui sobre Balaão, me vem esta
me vem esta reflexão. Porque, meus amados, o Senhor, Ele conhecia o coração de Balaão. O Senhor mandou Balaão ir, mas o Senhor conhecia o coração. O Senhor sabia que quando ele deparasse com aquele monte de dinheiro, com aquele monte de ouro, ele ia fazer o que aquele rei queria. Meus amados, então foi necessário o Senhor chamar a atenção dele no meio do caminho, para que ele visse que Deus era Deus, que Deus conhecia o seu coração, que Deus sabia que ele poderia fazer aquilo que o rei queria. Glória a Deus. Meus amados, precisamos lembrar que nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor, Ele tem nos preparado, que Ele tem colocado em nossas mãos, lembrando-se de uma coisa, que é o Senhor quem está ao nosso lado, que é o Senhor quem tem colocado em nossas mãos, e nós não podemos desviar nem 1 milímetro daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Sabe para quê? Para que nós não venhamos passar por alguma coisa, porque nós saímos, nós desviamos, às vezes 1 milímetro, às vezes pensamos, não tem nada não, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Balaão, ele quase morria. Se não fosse a jumenta ter deitado, ele poderia ter morrido. Ele poderia ter morrido. Mas o Senhor só queria mostrar para Balaão que o Senhor era na vida de Israel. O Senhor era na vida do povo de Israel. Glória a Deus. E o Senhor queria mostrar para o rei Balaque que era na vida do povo de Israel. E a Bíblia nos mostra que Balaão, ele continuou a caminhada. O Senhor falou para ele: você vai, mas vai fazer o que eu mandar. Você não se desvie, você não saia da minha presença, porque se você sair, você vai morrer. Não saia. E Balaão foi, ofereceu o sacrifício e depois profetizou aquilo que Deus mandou. Balaão, ele não profetizou aquilo que Balaque queria, mas profetizou o que Deus mandou. Ele profetizou e Balaque falou assim: olha, eu trouxe você para amaldiçoar o povo, e você está abençoando o povo. Ele falou: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus, aquele que Deus abençoou. Eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Meus amados, se você é homem, se você é homem de Deus, Glória a Deus, mulher de Deus, abençoado por Deus, ninguém pode te amaldiçoar, a você mesmo, a não ser nós mesmos. Aí você fala assim: mas como eu mesmo posso me amaldiçoar? Saindo, desviando-se da presença do Senhor, saindo dos caminhos do Senhor.
Então, a você saindo da presença do Senhor, você mesmo está se amaldiçoando. Você mesmo está fazendo com que as bênçãos do Senhor se afaste de você. Lembra-se de Saul? Quando Saul deixou de fazer aquilo que Deus mandava, o Espírito do Senhor se afastou dele. O Espírito do Senhor se afastou dele. Então, meus amados, não adianta eu me achar que sou grande. Grande é Deus. Glória a Deus. Não adianta eu me achar que sou forte. Forte é Ele. Não adianta eu me achar que sou sábio. Sábio é Ele. Não adianta de nada. Ele é o grande. Ele é quem faz. Ele é o maior. Ele é o maior nas nossas vidas. Quando nós se achamos que somos grandes, Ele nos derruba. Ele faz com que nós diminua. Mas o grande é Ele. Ele é quem é grande. Vamos sempre lembrar que o nosso Deus, Ele é quem é o grande em nossas vidas. É Ele quem faz, é Ele quem liberta, é Ele quem faz em nossas vidas. Creia tão somente nestas palavras, em nome de Jesus. Meus amados, eu não vou mais para frente, mas vamos continuar meditando nesta palavra. Glória a Deus. Vamos Aleluia. continuar meditando e lembrando-se que o grande é o Senhor. Muitas vezes o Senhor nos prova e muitas vezes nós ainda falamos por quê, mas nós precisamos lembrar que grande é o Senhor. Nós somos só pó e cinza. Como falou Jó, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá. Vamos continuar crendo que o nosso Deus é quem pode fazer tudo em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos ajudando. E vamos continuar firme na presença do Senhor. E que Deus continue falando àqueles ainda que vai continuar ouvindo esses louvores, estas palavras que foi pregada nesta noite. Aqueles que vão continuar ouvindo, que Deus continue falando ao vosso coração e abençoando através desses louvores, em nome de Jesus. Continue firme na presença do Senhor, que o Senhor é quem te dá vitória, em nome de Jesus. E nós, profeta do Senhor, continuamos fazendo o querer do Senhor, que é o Senhor quem trabalha na vida dos seus. Oremos, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora que nós estamos na Tua presença, te agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito, te agradecendo, Senhor amado, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado para nós estar aqui te adorando, te agradecendo por esta palavra, por este louvor que foi louvado a Ti, pelas palavras que foi falada nesta noite, te agradecendo por tudo, pelos Teus filhos que entraram por essas portas. Meu Deus, continua falando aos corações dos Teus filhos que vão continuar ouvindo esta palavra, este louvor. Meu Deus, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a doce paz, a santa graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digamos amém. Meus amados, nós não tiramos oferta. Se alguém tem, fique à vontade, abençoe a obra do Senhor, faça o querer do Senhor e, se não tem, que Deus continue abençoando e dando vitória em nome de Jesus.